Tipos de pecados. Os pecados foram classificados como menor e maior. Com o tempo, muitas definições foram dadas sobre o que exatamente é um pecado grave. Uma classificação simples é que qualquer pecado que o Islã ordenou que o governo islâmico punisse é classificado como um pecado grave. Outra classificação é que se qualquer pecado for mencionado com o fogo do inferno, a ira de Alá, o Exaltado, ou a maldição de Alá, o Exaltado, então é um pecado grave. Por exemplo, a calúnia é um pecado grave, pois é amaldiçoado no Alcorão Sagrado. Capítulo 104, Al-Maza, versículo 1. Hay de todo caluniador e difamador. Alguns muçulmanos acreditam que existem apenas 7 pecados principais que foram mencionados em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2766. Mas eles não conseguem perceber que, embora esses 7 sejam pecados maiores, isso não significa que sejam apenas 7. Na verdade, há outros hadiths que mencionam outros pecados maiores, como desobedecer aos pais. Este hadith é encontrado em Sahih Bukhari, número 6273. Os 7 pecados maiores declarados no hadith citado anteriormente são politeísmo, magia, matar um inocente, lidar com interesses financeiros, usurpar a riqueza de órfãos, fugir de um campo de batalha e acusar uma mulher inocente de fornicação. É importante notar que quando alguém persiste em pecados menores, eles se tornam maiores aos olhos do Islã. Pecados maiores são perdoados somente com arrependimento sincero, enquanto pecados menores podem ser apagados, evitando os pecados maiores e realizando ações justas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Se você evitar os pecados maiores que el achexao proibidos, nos removeremos de você os seus pecados menores. O arrependimento sincero inclui arrependimento, busca pelo perdão de Alá, do Altíssimo e de qualquer um que tenha sido injustiçado, fazer uma promessa firme de não cometer o mesmo pecado ou pecado semelhante novamente, e compensar quaisquer direitos que tenham sido violados em relação a Alá, ao Altíssimo e às pessoas. Os muçulmanos devem garantir eles evitam todos os tipos de pecados, independentemente do tamanho, pois uma das armadilhas do diabo é que ele inspira os muçulmanos a desconsiderar pequenos pecados. Deve-se sempre lembrar que as montanhas são feitas de pequenas pedras. Os capítulos seguintes discutirão alguns dos principais pecados. Politeísmo. O primeiro e maior pecado é associar outros a Alá, o Exaltado. Isso foi confirmado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6273. O politeísmo pode ser classificado como maior e menor. O tipo maior é quando alguém adora mais de um Deus. Se uma pessoa morre nesse estado, ela não será perdoada. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 48. De fato, Deus não perdoa a associação com ele. O tipo menor é quando alguém exibe suas ações. Isso foi confirmado em muitos hadiths, como o encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3.989. No dia do julgamento, aqueles que realizaram ações para agradar outros, além de Alá, o Exaltado, será ordenado a ganhar sua recompensa deles, o que não será possível. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3154. Se o diabo não puder impedir alguém de realizar ações justas, ele tentará corromper sua intenção, destruindo assim sua recompensa. Se ele não puder corromper sua intenção de uma forma óbvia, ele tenta corrompê-la por meios sutis. Isso inclui quando as pessoas sutilmente exibem suas ações justas para os outros. Às vezes é tão sutil que a própria pessoa não está totalmente ciente do que está fazendo. Como ganhar e agir com base no conhecimento é um dever de todos, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224, alegar que a ignorância não será aceita por Alá, o Exaltado, no dia do julgamento.
A exibição sutil geralmente ocorre por meio das mídias sociais e da fala de alguém. Por exemplo, um muçulmano pode informar aos outros que está jejuando, mesmo que ninguém tenha perguntado diretamente se estava jejuando. Outro exemplo é quando alguém recita publicamente o Alcorão Sagrado de memória na frente de outros, mostrando assim aos outros que memorizou o Alcorão Sagrado. Até mesmo criticar a si mesmo publicamente pode ser considerado uma exibição de humildade para os outros. Para concluir, exibir-se sutilmente destrói a recompensa de um muçulmano e deve ser evitado para salvaguardar suas ações justas. Isso só é possível aprendendo e agindo com base no conhecimento islâmico, como salvaguardar a fala de alguém. Magia negra. O próximo grande pecado que é amplamente praticado por certas comunidades é a feitiçaria ou magia negra. O Alcorão Sagrado conectou a prática da feitiçaria com a descrença. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 102. Mas el existo e os dois anjos não ensinam ninguém, a menos que digam: somos uma prova, portanto, não sejam descrentes praticando magia. Alguns cometem esse pecado acreditando que ele só é proibido, quando, na verdade, está conectado à descrença. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, classificou a feitiçaria como um dos pecados destrutivos, o que significa que, se alguém não se arrepende sinceramente, isso pode muito bem levá-lo ao inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2766. É um pecado mortal maior, pois quem o pratica acredita que ele pode mudar o decreto de Alá, o Exaltado. Ou seja, ele pode rivalizar e desafiar o poder infinito de Alá, o Exaltado, o que é uma clara descrença. Portanto, os muçulmanos devem evitar esse pecado mortal maior a todo custo. Negligenciando a oração. O próximo grande pecado é negligenciar a oração obrigatória. Nos dias de hoje, isso se tornou muito comum. Muitos desistem de suas orações obrigatórias por razões triviais, todas as quais são, sem dúvida, rejeitadas. Se a obrigação da oração não foi removida para aquele que está se engajando na batalha, como ela pode ser removida de qualquer outra pessoa? Capítulo 4 An-Nisa, versículo 102. E quando você, ou seja o comandante de um exército, estiver entre eles e os liderar e me orasao, deixe um grupo deles ficar, e me orasao com você e deixe-os carregar suas armas. E quando eles se prostrarem, deixe-os estar e me posisao atrás de você e faça outro grupo vir à frente que não ainda orou e deixe-os orar com você, tomando precaução e carregando suas armas. Nem o viajante, nem o doente estão isentos de oferecer suas orações obrigatórias. O viajante foi aconselhado a reduzir a quantidade de ciclos em algumas das orações obrigatórias para reduzir o fardo para eles, mas eles não foram isentos de oferecê-las. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 101. E quando viajardes por toda a terra, não haverá culpa sobre vos por encurtar a oração. Os doentes foram aconselhados a fazer ablução seca se o contato com a água for prejudicial a eles. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 6. Mas se você estiver doente ou viajando, ou algum de voces vier do local de suas necessidades ou tiver tido contato com mulheres e não encontrar água, então procure terra limpa e limpe o rosto e as mãos com ela. Além disso, os doentes podem realizar a oração de uma forma que seja mais fácil para eles. Ou seja, se não puderem ficar de pé, eles podem sentar, e se não puderem sentar, eles podem deitar e oferecer a oração. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 372. Mas, novamente, nenhuma isenção completa é concedida aos doentes, a menos que eles sejam doentes mentais, o que os impede de compreender a obrigação da oração. A outra questão importante é que alguns muçulmanos atrasam suas orações e as oferecem além dos horários corretos. Isso contradiz claramente o Alcorão Sagrado,
pois os crentes foram descritos como aqueles que oferecem suas orações obrigatórias na hora certa. Capítulo 4, Anisa, versículo 103. De fato, a oração foi decretada para os fiéis por um decreto de tempos específicos. Muitos acreditam que o seguinte versículo do Alcorão Sagrado se refere àqueles que atrasam desnecessariamente suas orações obrigatórias. Isso foi discutido em Tafsir Ibn Kathir, volume 10, páginas 603 a 604. Capítulo 107 Al-Maun, versículos 4 a 5. Ai daqueles que oram, mas que são negligentes em suas orações. Aqui Alá, o Exaltado, claramente amaldiçoou aqueles que adotaram esse traço maligno. Como alguém pode encontrar sucesso neste mundo ou no próximo, se foi removido da misericórdia de Alá, o Exaltado? Abandonar as orações obrigatórias é um pecado tão grave que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, declarou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2621, que quem comete esse pecado desacreditou no Islã. Além disso, nenhuma outra boa ação beneficiará um muçulmano, até que suas orações obrigatórias não sejam estabelecidas. Um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 553, avisa claramente que as boas ações de alguém são destruídas se ele perder a oração obrigatória da tarde. Se esse é o caso de abandonar uma oração obrigatória, pode-se imaginar a penalidade de abandonar todas elas? Observar as orações obrigatórias em seus horários corretos foi recomendado como um dos atos mais amados por Alá, o Exaltado, em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 252. A partir disso, pode-se determinar que atrasar as orações obrigatórias além do seu horário, ou perdê-las completamente, é um dos atos mais odiados por Alá, o Exaltado. É um dever importante para todos os mais velhos encorajar as crianças sob seus cuidados a oferecerem as orações obrigatórias desde tenra idade, para que as estabeleçam antes que se tornem legalmente vinculativas para elas. Os adultos que adiam isso e esperam até que as crianças fiquem mais velhas, falharam neste dever extremamente importante. As crianças que só foram encorajadas a oferecer as orações obrigatórias quando se tornaram obrigatórias para elas, raramente as estabeleceram rapidamente. Na maioria dos casos, leva anos para que cumpram corretamente este importante dever. E a culpa recai sobre os mais velhos da família, especialmente os pais. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 495, que as famílias devem encorajar seus filhos a oferecer as orações obrigatórias quando completarem 7 anos de idade. Outro grande problema que muitos muçulmanos enfrentam é que eles podem oferecer as orações obrigatórias, mas não conseguem fazê-las corretamente. Por exemplo, muitos não completam as etapas da oração corretamente e, em vez disso, correm por ela. Na verdade, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 757, avisa claramente que aquele que ora assim não orou de forma alguma. Ou seja, eles não são registrados como uma pessoa que ofereceu sua oração e, portanto, sua obrigação não foi cumprida. Um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 265, avisa claramente que a oração daquele que não se acomoda em cada posição da oração não é aceita. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, descreveu aquele que não se curva ou se prostra corretamente na oração como o pior ladrão. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Muwatta Malik, livro número 9, hadith número 75. Infelizmente, muitos muçulmanos que passaram décadas oferecendo suas orações obrigatórias e muitas voluntárias como esta, descobrirão que nenhuma delas contou e, portanto, serão tratados como alguém que não cumpriu sua obrigação. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 1313. Negligenciar a doação da caridade obrigatória.
O próximo grande pecado é deixar de doar a caridade obrigatória. Advertências severas sobre esse pecado foram dadas no Alcorão Sagrado e nos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1403, adverte que a pessoa que não doar sua caridade obrigatória encontrará uma grande cobra venenosa que a morderá continuamente no dia do juízo. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 180. E que aqueles que gananciosamente retem, o que Alá lhes deu de sua generosidade llamé pensem que isso é melhor para eles. Ao contrário, é pior para eles. Seus pescoços serão cercados pelo que eles retiverão no dia da ressurreição. De acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4019, quando os membros de uma sociedade retêm a caridade obrigatória, Alá, o Exaltado, reterá a chuva, e se não fosse pelos animais, ele não deixaria chover de forma alguma. Este grande pecado é, portanto, uma causa potencial dos longos períodos de seca que algumas nações enfrentam. Não oferecer a caridade obrigatória é um sinal de extrema ganância, pois é apenas uma porção extremamente pequena da riqueza de alguém, ou seja, 2,5%. É claro que o avarento está longe de Alá, o Exaltado, o povo e perto do inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1961. Os muçulmanos devem entender que doar a caridade obrigatória não apenas os protege da punição, mas também leva a bênçãos na vida de alguém que superam em muito a riqueza que doaram. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixou claro em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6592, que a caridade não diminui a riqueza de alguém. Isso significa que quando alguém doa, Alá, o Exaltado, os compensa. Por exemplo, ele lhes fornece oportunidades de negócios que os fazem ganhar mais riqueza do que doaram. Este reembolso é confirmado em muitos lugares do Alcorão Sagrado, por exemplo, capítulo 57, Al-Hadid, versículo 11. Que emprestaria a Deus bom empréstimo para que ele o multiplicase e ele tivesse uma nobre recompensa. Além disso, este hadith pode indicar que, como a provisão de cada pessoa é pré-registrada, qualquer riqueza que seja destinada a ser gasta com ela nunca mudará, independentemente de quanta riqueza uma pessoa doe. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Um muçulmano deve, portanto, evitar a ira de Alá, o Exaltado, doando uma fração muito pequena de sua riqueza na forma de caridade obrigatória, enquanto espera uma recompensa muito maior, tanto neste mundo quanto no próximo. Negligenciar o jejum obrigatório. O próximo grande pecado é perder um jejum obrigatório sem uma razão válida. Na verdade, isso é tão sério que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2396, que se um muçulmano não completar um jejum obrigatório sem uma razão religiosa válida, ele não será capaz de compensá-lo completamente, mesmo que jejue todos os dias por toda a sua vida. Uma desculpa válida inclui estar tão doente que, se alguém jejuar, isso o deixará pior. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 184. Jejum por um número limitado de dias. Então, que mentre voces estiver doente ou viajando durante eles, então um número igual de outros dias debe ser compensado. E sobre aqueles que são capazes de jejuar, mas com dificuldades um resgate como substituto de alimentar uma pessoa pobre a cada dia. E quem quer que ofereça o bem ou seja o exceso é melhor para ele. Mas jejuar é melhor para voces se voces soubessem. Negligenciar a santa peregrinação. O próximo grande pecado é infelizmente bastante comum entre as pessoas hoje em dia, ou seja, deixar de completar a peregrinação sagrada obrigatória quando se pode fazê-lo.
Essas são as pessoas que são obrigadas a realizá-la e estão em uma situação em que ainda podem atrasá-la desnecessariamente. Capítulo 3 Ali, versículo 97. E debido a Deus, o povo tem uma peregrinação a casa, para quem for capaz de encontrar um caminho para lá. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, deu um severo aviso em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 812, de que se um muçulmano estiver em condições de realizar sua peregrinação sagrada obrigatória e não o fizer, ele pode muito bem morrer como um não muçulmano. Infelizmente, os muçulmanos muitas vezes adiam esse dever importante com desculpas esfarrapadas, sem entender o quão sério ele é. Desrespeitar os pais. O próximo grande pecado é ser desrespeitoso com os pais. Ser gentil com os pais é uma característica amplamente conhecida entre os muçulmanos, mas infelizmente muitos falham em cumprir esse importante dever. Alá, o Exaltado, colocou ser gentil com os pais, ao lado de adorá-los somente em muitos lugares do Alcorão Sagrado, como, capítulo 17 Al-Isra, versículo 23. E teu Senhor decretou que não adores senão a Ele e aos pais bom tratamento. Se um ou ambos chegarem a velhice enquanto, contigo, não eleaches digas tanto quanto, uno e não os repulses, mas fala eleaches uma palavra nobre. Na verdade, este mesmo versículo proíbe os muçulmanos de sequer proferirem uma única palavra por aborrecimento em relação aos seus pais. Em outro lugar do Alcorão Sagrado, Alá, o Exaltado, combinou ser grato a ele com ser grato aos pais. Capítulo 31 Luqman, versículo 14. Sejam gratos a mim e aos seus pais. Embora existam inúmeros hadiths ordenando tratar os pais gentilmente, um único hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3662, é suficiente para entender sua importância. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, respondeu a alguém que questionou quais são os direitos dos pais, declarando que eles são o paraíso ou o inferno de uma criança. Ou seja, se alguém trata seus pais gentilmente por causa de Alá, o Exaltado, eles podem muito bem ser admitidos no paraíso por causa disso. Mas aqueles que maltratam seus pais podem muito bem ser lançados no inferno por causa disso. Mesmo assim, ser obediente aos pais, desde que não envolva a desobediência a Alá, o Exaltado, é muito difícil, especialmente nos dias de hoje. Os muçulmanos devem tentar permanecer pacientes e não discutir com seus pais. Se um muçulmano discorda deles, eles podem e devem manter o respeito por eles em todos os momentos. Usura, juros financeiros. Juros financeiros denotam o valor que um credor recebe de um tomador a uma taxa fixa de juros. Na época da revelação do Alcorão Sagrado, muitas formas de transações de juros eram praticadas. Uma delas era que o vendedor vendia um artigo e fixava um prazo para o pagamento do preço, estipulando que se o comprador não pagasse dentro do período de tempo especificado, ele estenderia o prazo, mas aumentaria o preço do artigo. Outra era que uma pessoa emprestava uma quantia de dinheiro a outra pessoa e estipulava que o tomador deveria devolver um valor especificado em excesso do valor emprestado dentro de um determinado prazo. Uma terceira forma de transação de juros era que o tomador e o vendedor concordavam que o primeiro pagaria o empréstimo dentro de um certo limite a uma taxa fixa de juros, e que, se não o fizessem dentro do limite, o credor estenderia o prazo, mas ao mesmo tempo aumentaria a taxa de juros. São transações como essas que as liminares mencionadas aqui se aplicam. Aqueles que acreditam nisso falham em diferenciar entre o lucro obtido com investimento legal e interesse financeiro. Como resultado dessa confusão, alguns argumentam que se o lucro sobre o dinheiro investido em um negócio é legal, por que o lucro obtido com um empréstimo deve ser considerado ilegal? Eles argumentam que, em vez de uma pessoa investir sua riqueza, ela a empresta a alguém que, por sua vez, obtém lucro com isso. Em tais circunstâncias, por que o mutuário não deve pagar ao credor uma parte do lucro?
Eles falham em reconhecer que nenhum empreendimento comercial é imune a riscos. Nenhum empreendimento carrega uma garantia absoluta de lucro. Portanto, não é justo que o financiador sozinho seja considerado com direito a um lucro ou a uma taxa fixa em todas as circunstâncias e deva ser protegido contra qualquer chance de perda. Não faz parte da justiça que aqueles que dedicam seus recursos não tenham lucro garantido a nenhuma taxa fixa, enquanto aqueles que emprestam sua riqueza estão totalmente protegidos contra todos os riscos de perda e têm lucro garantido a uma taxa fixa. Em uma transação legal normal, um comprador obtém benefício de um item que compra de um vendedor. O vendedor recebe uma compensação pelo esforço e tempo gasto na fabricação do item. Em transações relacionadas a juros, por outro lado, a troca de benefícios não ocorre de forma equitativa. A parte que recebe os juros recebe um valor fixo como pagamento pelo empréstimo que deu e, portanto, seu ganho é garantido. A outra parte pode fazer uso dos fundos emprestados, mas nem sempre pode render lucro. Se tal pessoa gastar os fundos emprestados em uma necessidade, não haverá lucro. Mesmo que os fundos sejam investidos, então há a chance de obter lucro ou incorrer em prejuízo. Portanto, uma transação relacionada a juros causa uma perda de um lado e um lucro do outro, ou um lucro garantido e fixo de um lado e um lucro incerto do outro. Portanto, o comércio legal não é igual ao interesse financeiro. Além disso, o fardo dos juros torna extremamente difícil para os tomadores pagarem o empréstimo. Eles podem até ter que pedir emprestado de outra fonte para pagar o empréstimo original e os juros. Devido à forma como os juros funcionam, a quantia pendente contra eles geralmente permanece mesmo depois de terem pago o empréstimo. Essa pressão financeira pode impedir que as pessoas obtenham as necessidades da vida para si mesmas e suas famílias. Esse estresse pode levar a muitos problemas físicos e mentais. Em última análise, neste tipo de sistema, apenas os ricos ficam mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres. Embora lidar com interesses financeiros possa parecer exteriormente que uma pessoa ganha riqueza, na realidade, isso só causa uma perda geral para ela. Essa perda pode assumir muitas formas. Por exemplo, pode levá-los a perder negócios bons e legais que poderiam ter obtido se tivessem se abstido de lidar com interesses financeiros. Alá, o exaltado, pode fazê-los usar sua riqueza de maneiras que não os agradam. Por exemplo, eles podem encontrar doenças físicas que os fazem gastar sua preciosa riqueza ilegal, deixando de usá-la de maneiras que lhes agradam. A perda geral também tem um aspecto espiritual. Quanto mais eles lidam com interesses financeiros, maior sua ganância se torna significativa. Sua ganância por coisas mundanas nunca é satisfeita, o que por definição os torna pobres, mesmo que possuam muita riqueza. Essas pessoas passarão de uma questão mundana para outra ao longo do dia, falhando em alcançar o contentamento, pois perderam a graça que acompanha os negócios legais e a riqueza. Isso pode até mesmo empurrá-los para ganhar mais riqueza ilegal por meio de interesses financeiros e outros meios. A perda no além é mais óbvia. Eles serão deixados de mãos vazias no dia do julgamento, pois nenhuma boa ação que esteja enraizada no ilícito, como dar caridade com riqueza ilícita, é aceita por Alá, o Exaltado. Não é preciso ser um estudioso para determinar onde essa pessoa provavelmente acabará no dia do julgamento. Há uma enorme diferença entre transações comerciais legais e transações relacionadas a juros. A primeira desempenha um papel benéfico na sociedade, enquanto a última leva ao seu declínio. Por sua própria natureza, o interesse gera ganância, egoísmo, apatia e crueldade para com os outros. Ele leva à adoração da riqueza e destrói a compaixão e a unidade com os outros. Assim pode arruinar a sociedade tanto do ponto de vista econômico quanto moral. Caridade, por outro lado, é o resultado da generosidade e compaixão. Devido à cooperação mútua e boa vontade, a sociedade se desenvolverá positivamente, o que por sua vez beneficia a todos.
É óbvio que se houver uma sociedade cujos indivíduos são egoístas em suas relações uns com os outros, na qual os interesses dos ricos são diretamente opostos aos interesses das pessoas comuns, essa sociedade não repousa sobre fundações estáveis. Em tal sociedade, em vez de amor e compaixão, é inevitável que cresça rancor e amargura mútuos. Para concluir, quando as pessoas atendem às suas próprias necessidades e às necessidades de seus dependentes, e então gastam de forma caridosa com sua riqueza excedente, ou participam de empreendimentos comerciais mutuamente legais, então o comércio, a indústria e a agricultura em tal sociedade irão melhorar. O padrão de vida dentro da sociedade irá aumentar e a produção nela será muito maior do que em sociedades onde a atividade econômica é restringida por interesse financeiro. Cortando laços de parentesco. O próximo grande pecado é cortar laços com parentes. Este é um problema muito sério, cujas consequências, infelizmente, muitos desconhecem. Um único hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6519, indica sua seriedade. Alá, o Exaltado, cortará sua conexão de misericórdia daquele que corta laços com seus parentes, por razões mundanas. É frequentemente observado, especialmente entre a comunidade asiática, que por questões mundanas mesquinhas, um muçulmano corta laços com um parente, mesmo que tenha sido bem tratado por eles durante anos. Somente após a morte do parente, o muçulmano mostra arrependimento, mesmo que seja tarde demais agora. Esta é uma mentalidade ignorante e deve mudar. Como alguém pode esperar obter sucesso neste mundo ou no próximo se Alá, o Exaltado, corta sua misericórdia deles? De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou claramente em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5984, que aquele que corta laços com seus parentes por questões mundanas não entrará no paraíso. Além disso, cortar laços de parentesco é uma característica que Alá, o Exaltado, amaldiçoou no Alcorão Sagrado. Uma pessoa que é amaldiçoada dessa forma só enfrentará uma dificuldade após a outra, até que deixe este mundo para enfrentar mais dificuldades. Capítulo 47 Mohammed, versículos 22-23. Entao se voces se afastassem, voces causariam corrupção na terra e cortariam seus laços de relacionamento. Aqueles que facem isso são aqueles que Alá amaldicou. Mesmo que alguém seja um muçulmano pecador, um parente não deve cortar laços com ele. Em vez disso, eles devem persistentemente aconselhá-lo a abandonar sua desobediência a Alá, o Exaltado, e de forma alguma ajudá-lo em seu mau comportamento. Somente quando alguém se sente ameaçado pelo mau comportamento de seu parente, ele deve evitá-lo a todo custo. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 1. E temei a Deus por meio de que me intercedeis uns pelos outros e aos ventres. Orgulho. O próximo grande pecado é o orgulho. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 265, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que uma pessoa que possui até mesmo um átomo de orgulho em seu coração não entrará no paraíso. Ele esclareceu que orgulho é quando uma pessoa rejeita a verdade e menospreza os outros. Nenhuma quantidade de boas ações beneficiará alguém que possui orgulho. Isso é bastante óbvio quando se observa o diabo, e como seus incontáveis anos de adoração não o beneficiaram quando ele se tornou orgulhoso. Na verdade, o versículo a seguir conecta claramente o orgulho com a descrença, então um muçulmano deve evitar essa característica maligna a todo custo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 34. E menciona quando dissemos aos anjos, prostrae-vos diante de Adao. Então eles se prostrarán exceto Iblis. Ele recusou e se tornou arrogante e se tornou um dos descrentes. O orgulhoso é aquele que rejeita a verdade quando ela lhe é apresentada simplesmente porque não veio dele e porque desafia seus desejos e mentalidade.
A pessoa orgulhosa também acredita que é superior aos outros, embora não tenha consciência de seu próprio fim último e do fim último dos outros. Isso é pura ignorância. Na realidade, é tolice se orgulhar de qualquer coisa, visto que Alá, o Exaltado, criou e concedeu tudo o que uma pessoa possui. Até mesmo as ações justas que alguém realiza são somente devido à inspiração, conhecimento e força concedidos por Alá, o Exaltado. Portanto, orgulhar-se de algo que não lhe pertence inatamente é pura tolice. É como uma pessoa que se orgulha de uma mansão que nem sequer possui ou na qual não vive. Esta é a razão pela qual o orgulho pertence a Alá, o Exaltado, pois somente Ele é o Criador e dono inato de todas as coisas. Aquele que desafia Alá, o Exaltado, com orgulho será lançado no inferno. Isto foi confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4090. Um muçulmano deve, em vez disso, seguir os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e adotar a humildade. Os humildes realmente reconhecem que todo o bem que possuem e todo o mal do qual são protegidos não vem de ninguém, exceto de Alá, o Exaltado. Portanto, a humildade é mais adequada para uma pessoa do que o orgulho. Uma pessoa não deve ser enganada a acreditar que a humildade leva à desgraça, pois ninguém foi mais honrado do que os humildes servos de Alá, o Exaltado. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, garantiu um aumento de status para aquele que adota a humildade em nome de Alá, o Exaltado, em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 2029. Perjúrio. O próximo grande pecado é o perjúrio. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2673, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aquele que age como uma falsa testemunha para tomar ilegalmente as posses dos outros, encontrará Alá, o Exaltado, enquanto ele estiver zangado com eles. É importante notar que isso se aplica a tomar posses de todas as pessoas, independentemente de sua fé. Este será o resultado mesmo se alguém obedecer a Alá, o Exaltado, em outros aspectos de sua vida, como oferecer as orações obrigatórias. Infelizmente, isso ocorre comumente, especialmente em países do terceiro mundo, onde os muçulmanos apresentam falsas reivindicações em tribunais legais para tomar algo que não lhes pertence, como riqueza e propriedades. De acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2654, é um dos maiores pecados graves. Na verdade, este hadith coloca o perjúrio ao lado do politeísmo e da desobediência aos pais. Na verdade, Alá, o Exaltado, fez o mesmo no Alcorão Sagrado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 30. Portanto, evitema a impureza dos ídolos e evitema a mentira. Um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2373, dá um aviso severo a uma pessoa que não se arrepende sinceramente de ser uma falsa testemunha. Se eles não se arrependerem, eles não se moverão no dia do julgamento até que Alá, o Exaltado, os envie para o inferno. Na verdade, aquele que age como uma falsa testemunha para pegar algo que não tem direito será enviado para o inferno, mesmo que a coisa que pegou tenha sido um galho de uma árvore. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 353. Ser uma falsa testemunha é um pecado tão sério que inclui muitos outros pecados terríveis, como mentir. A falsa testemunha comete um pecado contra a pessoa contra quem está testemunhando. Este pecado não será perdoado por Alá, o Exaltado, até que a vítima os perdoe primeiro. Se não o fizerem, as boas ações da falsa testemunha serão dadas à vítima, e, se necessário, os pecados da vítima serão dados à falsa testemunha para estabelecer a justiça no dia do julgamento. Isso pode muito bem fazer com que a falsa testemunha seja lançada no inferno. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6579.
A falsa testemunha também comete um pecado se testemunhar em nome de outra pessoa, para que esta possa tomar algo a que não tem direito. Esta atitude desafia claramente o comando do Alcorão Sagrado, que aconselha os muçulmanos a não ajudarem uns aos outros no mal, mas sim ajudarem uns aos outros nas coisas boas. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E coopera na justiça e na piedade, mas não coopera no pecado e na agressão. A falsa testemunha também cometerá mais pecados ao usar algo que se tornou ilícito devido à forma como foi obtido. Por exemplo, se uma pessoa obtivesse riqueza dessa maneira e então a desse em caridade, ela seria rejeitada e registrada como um pecado, pois Alá, o Exaltado, só aceita o lícito. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2342. Na verdade, qualquer coisa que eles fizerem com a riqueza estará ausente de graça e será um pecado, pois foi obtida ilicitamente. É dever de todos os muçulmanos sempre falar a verdade, seja em conversas cotidianas normais ou sob juramento em um processo judicial. Mentir em todas as formas leva a pecados que, por sua vez, levam ao inferno. Aquele que continua mentindo será registrado como um grande mentiroso por Alá, o Exaltado. Não é preciso ser um estudioso para descobrir o que é mais provável que aconteça a alguém no dia do julgamento, que foi rotulado como um grande mentiroso por Alá, o Exaltado. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1971. Álcool. O próximo grande pecado é beber álcool. Em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3371, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que um muçulmano nunca deve consumir álcool, pois é a chave para todo o mal. Infelizmente, esse grande pecado aumentou entre os muçulmanos ao longo do tempo. Esta é a chave para todo o mal, pois dá origem a outros pecados. Isso é bastante óbvio, pois um bêbado perde o controle sobre sua língua e ações físicas. Basta olhar as notícias para observar quanto crime é cometido devido ao consumo de álcool. Mesmo aqueles que bebem moderadamente só causam danos aos seus corpos, o que a ciência provou. As doenças físicas e mentais associadas ao álcool são numerosas e causam um fardo pesado ao Serviço Nacional de Saúde e aos contribuintes. É a chave para todo o mal, pois afeta negativamente todos os três aspectos de uma pessoa, a saber, seu corpo, mente e alma. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 90. O vos que credes, as bebidas alcohólicas, os jogos de azar, os sacrificios e altares de pedra, e as flechas divinatorias ao apenas contaminasoes da obra de Satanás. Por tanto, evitai-os para que sejais bem sucedidos. O fato de beber álcool ter sido colocado ao lado de coisas associadas ao politeísmo neste versículo destaca o quão importante é evitá-lo. É um pecado tão grave que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3376, que aquele que bebe álcool regularmente não entrará no paraíso. Espalhar a saudação islâmica de paz é a chave para obter o paraíso, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 68. No entanto, um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 1017, aconselha os muçulmanos a não cumprimentar alguém que bebe álcool regularmente. O álcool é um pecado maior único, pois foi amaldiçoado de 10 ângulos diferentes, em um único hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3380. Isso inclui o álcool em si, aquele que o produz, aquele para quem é produzido, aquele que o vende, aquele que o compra, aquele que o carrega, aquele para quem é levado, aquele que usa a riqueza obtida por meio da venda, aquele que o bebe e aquele que o serve. Aquele que lida com algo que foi amaldiçoado dessa forma, não obterá verdadeiro sucesso, a menos que se arrependa sinceramente. Jogatina. O próximo grande pecado é o jogo.
O fato de o jogo ter sido colocado ao lado de coisas que são associadas ao politeísmo no verso seguinte, destaca o quão importante é evitá-lo. Capítulo 5 Almeida, verso 90. O vos que credes, as bebidas alcohólicas, os jogos de azar, os sacrificios e altares de pedra, e as flechas divinatorias ao apenas contaminasoes da obra de Satanás. Por tanto, evitai-os para que sejais bem sucedidos. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 1262, que um muçulmano deve doar caridade como compensação por dizer a outro que ele deve fazer uma aposta. Se falar sobre fazer uma aposta tem uma penalidade, pode-se imaginar a seriedade de realmente apostar? O jogo não destrói apenas uma pessoa, mas todos aqueles associados a ela, como sua família. Ele está associado a muitos outros pecados e condições, como alcoolismo e depressão. Uma pessoa pode ganhar alguma riqueza por meio de jogos de azar, mas a longo prazo, ela só sairá perdendo. Opressão. O próximo grande pecado é a injustiça e a opressão. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2447, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que a opressão se tornará uma escuridão no dia do julgamento. É vital evitar isso, pois aqueles que se encontram mergulhados na escuridão dificilmente encontrarão o caminho para o paraíso. Somente aqueles que receberão uma luz guia conseguirão fazer isso com sucesso. A opressão pode assumir muitas formas. O primeiro tipo é quando alguém falha em cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, e se abstém de suas proibições. Mesmo que isso não tenha efeito sobre o status infinito de Alá, o Exaltado, fará com que a pessoa fique submersa na escuridão em ambos os mundos. De acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4244, sempre que uma pessoa comete um pecado, uma mancha negra é gravada em seu coração espiritual. Quanto mais eles pecam, mais seu coração será cercado pela escuridão. Isso os impedirá de aceitar e seguir a verdadeira orientação neste mundo, o que acabará levando à escuridão no próximo mundo. Capítulo 83 Al-Mutaffifin, versículo 14. Não. En vez disso, a manta cobriu seus corações daquilo que eles estavam ganhando. O próximo tipo de opressão é quando alguém se oprime por não cumprir a confiança que lhe foi concedida por Alá, o Exaltado, na forma de seu corpo e outras bênçãos mundanas que possui. A maior delas é a fé. Ela deve ser protegida e fortalecida por meio da obtenção e ação sobre o conhecimento islâmico. As outras bênçãos que alguém possui devem ser usadas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. O tipo final de opressão é quando alguém maltrata os outros. Alá, o Exaltado, não perdoará esses pecados até que a vítima do opressor os perdoe primeiro. Como as pessoas não são tão misericordiosas, é improvável que isso aconteça. Então a justiça será estabelecida no dia do julgamento, onde as ações justas do opressor serão dadas à sua vítima, e, se necessário, os pecados da vítima serão dados ao opressor. Isso pode levar o opressor a ser lançado no inferno. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6579. Portanto, deve-se tratar os outros como deseja ser tratado pelas pessoas. Um muçulmano deve evitar todas as formas de opressão se deseja uma luz guia neste mundo e no próximo. Usando coisas ilegais. O próximo grande pecado é utilizar o ilícito. Isso ocorre quando alguém usa algo que é ilícito. Isso inclui usar riqueza ilícita, usar itens que são ilícitos e comer alimentos ilícitos. É importante notar que as coisas específicas que foram rotuladas como ilícitas pelo Islã, como o álcool, não são as únicas coisas que são ilícitas. Na verdade, até mesmo coisas lícitas podem se tornar ilícitas se forem obtidas por meio de coisas ilícitas.
Por exemplo, um alimento lícito pode se tornar ilícito se for comprado com riqueza ilícita. Portanto, é importante que os muçulmanos garantam que eles lidem apenas com coisas lícitas, pois é preciso apenas um elemento do ilícito para arruinar alguém. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez alertou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2346, que aquele que utiliza o ilícito terá todas as suas súplicas rejeitadas. Se suas súplicas forem rejeitadas por Alá, o Exaltado, pode-se esperar que alguma de suas boas ações seja aceita? Isso de fato foi respondido em outro hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1410. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou claramente que Alá, o Exaltado, aceita apenas o lícito. Portanto, qualquer ação que tenha fundamento no ilícito, como realizar a peregrinação sagrada com riqueza ilícita, será rejeitada. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 3118, que esse tipo de pessoa será enviada para o inferno no dia do julgamento. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 188. E não consumais injustamente a riqueza uns dos outros, e nem me enviéis deme suborno aos governantes para que eles possam ayudar a consumir uma parte da riqueza do povo no pecado, embora saibais que é ilícito. Mentindo. O próximo grande pecado é provavelmente o pecado mais comum cometido, que é mentir persistentemente. Infelizmente, mentir é um pecado muito comum encontrado na sociedade hoje, embora o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, tenha rotulado especificamente esse pecado como um aspecto da hipocrisia. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2459. Mentir é inaceitável, seja uma pequena mentira ou quando se mente como uma piada. Na verdade, aquele que mente para fazer as pessoas rirem, ou seja, seu objetivo não é enganar alguém, foi amaldiçoado 3 vezes em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2315. Se mentir enquanto brinca é amaldiçoado, então alguém pode imaginar a seriedade de mentir enquanto tenta enganar os outros? Outro tipo popular de mentira que as pessoas costumam contar acreditando que não é pecado, é quando mentem para crianças. Isso é, sem dúvida, um pecado de acordo com hadiths, como o encontrado em Sunan Abu Dawud, número 4991. É pura tolice mentir para crianças, pois elas só adotarão esse hábito pecaminoso do mais velho, que mente para elas. Comportar-se dessa maneira mostra às crianças que mentir é aceitável quando não está de acordo com os ensinamentos do Islã. Todos os muçulmanos desejam a companhia dos anjos, mas quando uma pessoa mente, ela é privada de sua companhia. Na verdade, o fedor que é emitido da boca do mentiroso faz com que os anjos se movam 1 milha para longe deles. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1972. Somente em casos muito raros e extremos a mentira é aceitável, por exemplo, mentir para proteger a vida de uma pessoa inocente. Portanto, os muçulmanos devem evitar todas as formas de mentira, independentemente de com quem estejam conversando. Suborno. O próximo grande pecado é o suborno. Em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1337, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que tanto aquele que oferece suborno quanto aquele que aceita suborno são amaldiçoados. Uma maldição envolve a remoção da misericórdia de Alá, o Exaltado. Quando isso ocorre, o verdadeiro sucesso duradouro em questões mundanas e religiosas não é possível. Qualquer sucesso mundano que alguém obtenha como riqueza por meio de suborno, se tornará uma fonte de grande dificuldade e punição em ambos os mundos, a menos que alguém se arrependa sinceramente.
Além disso, sem a misericórdia de Alá, o Exaltado, os 3 aspectos da fé não podem ser cumpridos corretamente, a saber, cumprir os mandamentos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e enfrentar o destino com paciência. Infelizmente, nos dias de hoje, o maior pecado do suborno se tornou muito comum em todas as partes do mundo. A única diferença é que em países do terceiro mundo, ele é feito abertamente, e em países mais desenvolvidos, secretamente. Na maioria dos casos, o suborno envolve uma pessoa oferecendo presentes a pessoas influentes, como um juiz, para ganhar algo que não é deles. A única vez em que um suborno não será registrado como pecado é quando alguém é forçado a oferecer um suborno para recuperar sua própria propriedade. A maldição neste caso é sobre quem aceita o suborno. É importante notar que, se os muçulmanos como um todo desejam eliminar o suborno e outras práticas corruptas, então eles mesmos devem evitá-las. Somente quando essa atitude correta for adotada em um nível individual, isso afetará aqueles em posições sociais e políticas de influência. A razão pela qual essas pessoas agem dessa maneira é porque elas observam a sociedade como um todo agindo em práticas corruptas. Mas se a sociedade em um nível individual rejeitasse essas práticas, nenhuma pessoa em uma posição de influência social ou política ousaria agir dessa maneira, pois eles sabem que as pessoas não tolerariam isso. Exibindo-se. O próximo grande pecado é exibir as ações justas de alguém para as pessoas. Tem um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3154, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aqueles que realizam ações para o bem das pessoas, como se exibir, em vez de fazê-las para o prazer de Alá, o Exaltado, serão informados para ganhar sua recompensa no dia do julgamento das pessoas para as quais agiram, o que na realidade não é possível fazer. É importante entender que a base de todas as ações, e até mesmo do próprio islamismo, é a intenção de alguém. É a própria coisa pela qual Alá, o Exaltado, julga as pessoas de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Um muçulmano deve garantir que ele realize todas as ações religiosas e úteis do mundo em nome de Alá, o Exaltado, para que ele ganhe recompensa dele em ambos os mundos. Um sinal dessa mentalidade correta é que essa pessoa não espera nem deseja que as pessoas a apreciem ou mostrem gratidão a ela pelas ações que ela realiza. Se alguém deseja isso, então isso indica sua intenção incorreta. Além disso, agir com a intenção correta previne tristeza e amargura, pois quem age pelo bem das pessoas acabará encontrando pessoas ingratas. Isso levará a pessoa a ficar furiosa e amarga, pois sente que desperdiçou seu esforço e tempo. Infelizmente, isso é frequentemente visto em pais e parentes, pois eles frequentemente cumprem seus deveres para com seus filhos e parentes por eles, em vez de para o prazer de Alá, o Exaltado. Mas aquele que age pelo bem de Alá, o Exaltado, cumprirá todos os seus deveres para com os outros, como seus filhos, e nunca ficará amargo ou enfurecido quando deixar de mostrar gratidão para com eles. Essa atitude leva à paz de espírito e felicidade geral, pois eles sabem que Alá, o Exaltado, está totalmente ciente de sua ação justa e os recompensará por isso. Esta é a maneira como todos os muçulmanos devem agir. Caso contrário, eles podem muito bem ficar de mãos vazias no dia do juízo. Uso indevido do conhecimento islâmico. O próximo grande pecado é obter conhecimento islâmico por razões mundanas ou acumulá-lo. Tem um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 253, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aquele que obtém conhecimento religioso para se exibir para os estudiosos, discutir com os outros ou atrair atenção para si mesmo, irá para o inferno. Embora a base de todo o bem, tanto em questões mundanas quanto religiosas, seja o conhecimento, os muçulmanos devem entender que o conhecimento só os beneficiará quando eles primeiro corrigirem sua intenção. Ou seja,
Eles se esforçam para obter e agir com base no conhecimento para agradar a Alá, o Exaltado. Todas as outras razões só levarão à perda de recompensa e até mesmo à punição se um muçulmano não se arrepender sinceramente. Na realidade, o conhecimento é como a água da chuva que cai em diferentes tipos de árvores. Algumas árvores crescem por essa água para beneficiar outras, como uma árvore frutífera. Enquanto outras árvores crescem por essa água e se tornam um incômodo para outras. Mesmo assim, a água da chuva é a mesma em ambos os casos, mas o resultado é muito diferente. Da mesma forma, o conhecimento religioso é o mesmo para as pessoas, mas se alguém adota a intenção incorreta, então se tornará um meio de sua destruição. Por outro lado, se alguém adota a intenção correta, se tornará um meio de sua salvação. Os muçulmanos devem, portanto, corrigir sua intenção em todos os assuntos, pois serão julgados por isso. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. E eles devem se lembrar de que uma das primeiras pessoas a entrar no inferno será um estudioso que só obteve conhecimento para se exibir para os outros. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4923. Obter e agir com base em conhecimento útil com a intenção correta é o verdadeiro conhecimento benéfico. Quem ocultar conhecimento sem uma razão válida será queimado com fogo no dia do julgamento. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2649. Portanto, os muçulmanos devem compartilhar o conhecimento útil que ganharam com os outros. É simplesmente tolice não fazer isso, pois esta é uma das ações justas que beneficiarão um muçulmano, mesmo depois que ele morrer. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 241. Aqueles que acumularam conhecimento foram esquecidos pela história, mas aqueles que o compartilharam com os outros se tornaram conhecidos como os estudiosos e professores da humanidade. Contando favores. O próximo grande pecado é lembrar aos outros os favores que eles fizeram a eles, como caridade. Sem dúvida, isso cancela a recompensa do favor que eles fizeram. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. O vos que crestes não invalideis as vossas caridades com lembranças delas ou com injúrias. É um pecado tão grave que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 2563, que aquele que lembra aos outros os favores que lhes foram feitos, não entrará no paraíso. É importante para um muçulmano entender que se alguém age e ajuda os outros por causa de Alá, o Exaltado, então eles devem buscar recompensa dele. Mas se eles lembram os outros dos favores que eles fizeram a eles, isso só prova que eles agiram por causa das pessoas, ou seja, eles desejam algum tipo de compensação das pessoas. Aqueles que realizam ações justas por causa das pessoas serão informados para ganhar sua recompensa delas no dia do julgamento, o que não será possível. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. Espionagem. O próximo grande pecado é espionar os outros para descobrir falhas que foram ocultadas por Alá, o Exaltado. Capítulo 49 Al-Hujura, versículo 12. E não espie. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7042, que quem espiona os outros, como escutar suas conversas privadas, terá chumbo derretido derramado em seus ouvidos no dia do juízo. Os muçulmanos devem entender que se Alá, o Exaltado, é onisciente, mas ainda esconde as falhas dos outros, então os muçulmanos que possuem conhecimento limitado dado por Deus, não devem espionar os outros com a intenção de descobrir suas falhas e problemas pessoais. Quem descobre as falhas dos outros terá suas falhas expostas por Alá, o Exaltado.
Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2546. Em vez disso, os muçulmanos devem agir na outra parte deste hadith, que é esconder as falhas dos outros para que Alá, o Exaltado, esconda suas falhas. Contando histórias. O próximo grande pecado é espalhar fofocas e fofocas. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 290, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aquele que espalha fofocas maliciosas não entrará no paraíso. Este é aquele que espalha fofocas, sejam elas verdadeiras ou não, e isso leva a problemas entre as pessoas, relacionamentos fraturados e quebrados. Esta é uma característica maligna, e aqueles que se comportam dessa maneira são, na verdade, demônios humanos, pois essa mentalidade pertence a ninguém menos que o diabo. Ele sempre se esforça para causar separação entre as pessoas. Alá, o Exaltado, amaldiçoou esse tipo de pessoa no Alcorão Sagrado. Capítulo 104, Al-Maza, versículo 1. Ay de todo escarnecedor e escarnecedor. Como alguém pode esperar que Alá, o Exaltado, conserte seus problemas e os agracie com bênçãos, se essa maldição o cercou? O único momento em que contar histórias é aceitável é quando alguém está alertando os outros sobre um perigo. É dever de um muçulmano não dar atenção a um fofoqueiro, pois eles são pessoas más em quem não se deve confiar ou acreditar. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 6. O vos que credes, se algún desobediente viera vos com informações, investigai para que não causeis dano a um povo por ignorância. Um muçulmano deve proibir o fofoqueiro de continuar com essa característica maligna e instá-lo a se arrepender sinceramente. Conforme ordenado no Alcorão Sagrado, um muçulmano não deve abrigar nenhuma má vontade contra a pessoa que supostamente disse algo ruim sobre ele. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 12. O vos que crestes evitai muitas suposições negativas. Na verdade, algumas suposições são pecado. Este mesmo versículo ensina os muçulmanos a não tentarem provar ou refutar o contador de histórias espionando os outros. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 12. E não espie. Em vez disso, o portador da história deve ser ignorado. Um muçulmano não deve mencionar a informação dada a ele pelo portador da história para outra pessoa, ou mencionar o portador da história, pois isso o tornaria um portador da história também. Os muçulmanos devem evitar fofocas e a companhia de fofoqueiros, pois eles nunca serão dignos de confiança ou companheirismo até que se arrependam sinceramente. Quebrando promessas. O próximo grande pecado é quebrar promessas intencionalmente e não ser confiável. Infelizmente, alguns muçulmanos agem como se não fossem responsabilizados por suas promessas. Capítulo 17, Al-Isra, versículo 34. E cumprir todo compromisso. Na verdade, o compromisso é sempre aquilo sobre o qual alguém será questionado. Isso inclui todas as confianças que alguém possui de Alá, o Exaltado, e das pessoas. Cada bênção que alguém possui foi confiada a ele por Alá, o Exaltado. A única maneira de cumprir essas confianças é usando as bênçãos da maneira que agrada a Alá, o Exaltado. Isso garantirá que eles ganhem mais bênçãos, pois isso é verdadeira gratidão. Capítulo 14, Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato, certamente te aumentarei em favor." As relações de confiança entre as pessoas também são importantes para serem cumpridas. Aquele a quem foram confiados os pertences de outra pessoa não deve usá-los indevidamente e usá-los somente de acordo com os desejos do proprietário. Uma das maiores relações de confiança entre as pessoas é manter as conversas em segredo, a menos que haja algum benefício óbvio em informar os outros. Infelizmente, isso é frequentemente ignorado pelos muçulmanos. A maior das promessas que um muçulmano fez foi com Alá, o Exaltado, que é obedecer-lo sinceramente.
Isso envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Todas as outras promessas feitas com as pessoas também devem ser mantidas, a menos que se tenha uma desculpa válida, especialmente aquelas que os pais fazem com os filhos. Quebrar promessas apenas ensina às crianças mau caráter e as encoraja a acreditar que ser enganoso é uma característica aceitável de se possuir. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2227, Alá, o Exaltado, declara que ele será contra aquele que faz uma promessa em seu nome e então a quebra sem uma desculpa válida. Como pode aquele que tem Alá, o Exaltado, contra si no dia do julgamento, possivelmente ter sucesso? Luto descontrolado. O próximo grande pecado é quando alguém chora alto, rasga suas roupas e faz coisas semelhantes em momentos difíceis, como a morte de um ente querido. Há muitos hadiths provando isso, como o encontrado em Sunan Abu Daud, número 3128, que amaldiçoou a pessoa que chora em momentos de aflição. Infelizmente, algumas comunidades muçulmanas acreditam que não demonstraram seu amor pelo falecido e seus parentes até que chorassem por eles publicamente. Isso é de fato um pecado duplo, pois choram em momentos de aflição, o que é um pecado grave, mas também o fazem para se exibir para os outros, o que é outro pecado. Infelizmente, alguns acreditam que não é permitido chorar em momentos difíceis, como a perda de um ente querido. Isso é incorreto, pois o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, chorou em muitas ocasiões quando alguém faleceu. Por exemplo, ele chorou quando seu filho Ibrahim, que Alá esteja satisfeito com ele, faleceu. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 3126. De fato, chorar pela morte de alguém é um sinal de misericórdia que Alá, o Exaltado, colocou nos corações de seus servos. E somente aqueles que mostram misericórdia aos outros receberão misericórdia de Alá, o Exaltado. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1284. Este mesmo hadith menciona claramente que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, chorou por seu neto que faleceu. Um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2137, aconselha que uma pessoa não será punida por chorar pela morte de alguém ou pela dor que sente em seu coração. Mas eles podem muito bem enfrentar punição se proferirem palavras que mostrem sua impaciência com a escolha de Alá, o Altíssimo. É claro que sentir tristeza no coração ou derramar lágrimas não é proibido no Islã. As coisas que são proibidas são lamentar, mostrar impaciência por meio de palavras ou ações, como rasgar as roupas ou raspar a cabeça em sinal de tristeza. São advertências severas contra aqueles que agem dessa maneira. Portanto, deve-se evitar essas ações a todo custo. Não apenas uma pessoa pode enfrentar punição por agir dessa maneira, mas se o falecido desejou e ordenou que outros agissem assim quando falecessem, eles também serão responsabilizados. Mas se o falecido não desejou isso, então eles estão livres de qualquer responsabilidade. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1006. É senso comum entender que Alá, o Exaltado, não puniria alguém por causa das ações de outro, quando o primeiro não o aconselhou a agir dessa maneira. Capítulo 35, Fatir, versículo 18. En enjam portador de fardos levará o fardo de outro. Prejudicando os vizinhos. O próximo grande pecado é prejudicar injustamente o próximo. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6014, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que ele foi encorajado a tratar os vizinhos gentilmente, a tal ponto que ele pensou que um vizinho se tornaria um herdeiro de todo muçulmano. Infelizmente, esse dever é frequentemente negligenciado, embora tratar os vizinhos gentilmente seja um aspecto importante do Islã.
Primeiro de tudo, é importante notar que o vizinho de uma pessoa no Islã inclui todas as pessoas que vivem dentro de 40 casas, em cada direção para a casa de um muçulmano. Isso é confirmado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 109. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez conectou a crença em Alá, o Exaltado, e no dia do julgamento, a tratar um vizinho gentilmente em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 174. Este hadith sozinho é suficiente para indicar a seriedade de tratar os vizinhos gentilmente. Um hadith encontrado em Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 119, adverte que uma mulher que cumprisse seus deveres obrigatórios e oferecesse muita adoração voluntária, iria para o inferno porque maltratava seus vizinhos por meio de sua fala. Se este é o caso de quem fere seu vizinho por meio de palavras, pode-se imaginar a seriedade de ferir fisicamente o próximo. Um muçulmano deve ser paciente quando maltratado por seu vizinho. Na verdade, um muçulmano deve tratá-los gentilmente em casos como este. Retribuir o bem com o bem não é difícil. Um bom vizinho é aquele que retribui o mal com o bem. Um muçulmano deve respeitar o espaço privado da propriedade de seu vizinho, mas ao mesmo tempo cumprimentá-lo e oferecer-lhe ajuda sem ser muito intrusivo. Eles devem ser apoiados por quaisquer meios disponíveis para uma pessoa, como apoio financeiro ou emocional. Um muçulmano deve sempre esconder as falhas de seus vizinhos. Aquele que esconde as falhas dos outros terá suas falhas escondidas por Alá, o Exaltado. E aquele que expõe as falhas dos outros, Alá, o Exaltado, exporá suas falhas e os desgraçará publicamente. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4880. Perder a esperança em Alá, o Exaltado. O próximo grande pecado é perder a esperança na infinita misericórdia de Alá, o Exaltado. Capítulo 12, Yusuf, versículo 87. Na verdade, ninguém se desespera do alívio de Deus, exceto os descrentes. Em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 2459, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, descreveu a diferença entre a verdadeira esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, e o pensamento positivo. A verdadeira esperança é quando alguém controla sua alma, evitando a desobediência de Alá, o Exaltado, e luta ativamente para se preparar para o além. Enquanto isso, o tolo pensador positivo segue seus desejos e então espera que Alá, o Exaltado, o perdoe e cumpra seus desejos. É importante para os muçulmanos não confundirem essas duas atitudes para que evitem viver e morrer como um pensador positivo, pois essa pessoa tem grande probabilidade de ter sucesso neste mundo ou no próximo. O pensamento positivo é como um fazendeiro que falha em preparar a terra para o plantio, falha em plantar sementes, falha em regar a terra e então espera colher uma safra enorme. Isso é pura tolice e esse fazendeiro tem grande probabilidade de ter sucesso. Enquanto isso, a verdadeira esperança é como um fazendeiro que prepara a terra, planta sementes, rega a terra e então espera que Alá, o Exaltado, os abençoe com uma colheita enorme. A principal diferença é que aquele que possui a verdadeira esperança se esforçará ativamente para obedecer a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. E sempre que eles escorregam, eles se arrependeram sinceramente. Enquanto isso, o pensador positivo não se esforçará ativamente para obedecer a Alá, o Exaltado, e em vez disso, seguirá seus desejos e ainda esperará que Alá, o Exaltado, os perdoe e cumpra seus desejos. Os muçulmanos devem, portanto, aprender a diferença fundamental para que possam abandonar o pensamento positivo e, em vez disso, adotar a verdadeira esperança em Alá, o Exaltado, que sempre leva a nada, exceto ao bem e ao sucesso em ambos os mundos.
Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7405. Conclusão: os muçulmanos devem obter o conhecimento necessário para evitar pecados menores e maiores. Eles também devem se arrepender de todos os pecados maiores e menores, e se esforçar para evitá-los no futuro a todo custo, enquanto esperam na misericórdia e no perdão de Alá, o Exaltado. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.